Se você vai tratar o seu aluno como um cliente, tem aquele adágio. O cliente sempre tem razão. Você fica vendido. Você se vende. Você está se vendendo para fazer a vontade do seu cliente, para prender o seu cliente até o dia que ele chegar e achar que o teu produto não vale mais. Sim. Agora, quando você trata o seu aluno como discípulo, ele, como discípulo, ele vai carregar alguns princípios que o jiu-jitsu lá atrás dava para a gente, que era uma coisa muito forte. Lealdade Sim. ao seu time, lealdade ao jiu-jitsu, entendeu? A disciplina, muitas das vezes, a gente evitava certas coisas, Sim. porque, a gente tinha um rótulo por trás. Sim. Então, quando às vezes eu converso com certas pessoas, tu é muito romântico. Mas por que romântico? Por que não permanecer? Por que esses valores têm que se perder? Se foram por causa desses valores que o nosso jiu-jitsu se tornou o que é. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Vamos lá, Mestre Brigadeiro, terceiro episódio. Boa. Meu irmão, sempre uma honra estar com você aqui. E, a gente tá fazendo um pouquinho diferente das últimas vezes, né? Demos um treininho antes. Acabou com a minha vida. Aquela energia de sempre, E, enfim, cara, e reforçando, né? Uma coisa que eu acho que vem muito de você, né? E acho que as pessoas vão percebendo isso com o tempo. O quanto a gente tem essa visão, né, inclusive dessa vivência de anos do jiu-jitsu, né, e quando eu cheguei isso já tinha anos na minha frente, mas essa visão mais ampla do jiu-jitsu, né, e a gente vê que essa nova geração, ela tá muito apegada ainda ao lado esportivo, né, eu tive inclusive agora aqui, tava vendo a mensagem aqui do Hyron, e ele fala, né, ele tem percebido isso, né, uma das coisas, inclusive, ele tá deixando de lado um pouco as competições para focar, né, eu acho que ele como uma missão de um membro da família, resgatar o legado, né, dos Gracies e, de novo, trazer a essência do nosso jiu-jitsu, que é o que, foi tão marcante, né, provou por muito tempo a eficiência da nossa arte marcial, e muitas outras coisas de filosofia que eu acho que, inclusive, você sente isso. Você está hoje morando no exterior e você vê o quanto a gente exporta essa cultura para fora, né, cara? Cara, são sempre coisas polêmicas, né? Mas, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de estar aqui contigo. Tá agora aqui nessa mesa depois de um treino não é legal. Eu falei, quis fazer depois, vambora. Pra mim é novo também isso, né? Beleza. Treinamos, botamos energia lá, então agora a coisa vai fluir aqui. Dentro desse cenário, né? Esse cenário novo, ou sei lá se a gente pode chamar de um novo cenário, existem duas palavras, né? Posicionamento ou reposicionamento. Sim. A gente tem que saber qual deles a gente se encontra,
né? Se a gente vai se posicionar realmente como uma arte marcial, então a gente tem que colocar todos os itens de uma arte marcial e levar isso para dentro das nossas academias. Sim. Se a gente vai se posicionar como um lado esportivo, então a gente tem que agregar todos os valores e todas as etapas realmente do lado esportivo para que a gente venha valorizar aqueles que precisam ser valorizados, que são os atletas, os verdadeiros que fazem um show do evento, né? Eu sempre tentei ensinar o jiu-jitsu como um todo. O jiu-jitsu, para mim, né, você como meu aluno, você sabe, a gente leva em todos os âmbitos. Sim. Eu nunca precisei ensinar só para o lado esportivo, nunca precisei ensinar só pelo lado do marcial, entendeu? A gente sempre tentou ensinar, eu sempre tentei ensinar em todos os âmbitos. Sim. A gente tem que estar pronto. Sim. O jiu-jitsu que eu tenho enraizado dentro de mim, nada mais é que o jiu-jitsu Gracie. O jiu-jitsu Gracie, ele sempre provou estar pronto para qualquer situação. Exato. Né? E em cima disso, a gente transfere para a nossa vida. A gente vê que muitas pessoas têm esse relato, não é um relato único. Todo mundo fala sempre a mesma coisa, que consegue transferir o que se aprende no tatame, leva para a vida. Exato. Vê que todas as pessoas que passam aqui, relatos de pessoas conhecidas, de atletas, de professores, de mestres, é sempre a mesma fala. Então, se a gente vai transferir o que a gente está aprendendo no tatame, a gente tem que transferir de uma maneira mais excelente possível. E a gente também tem que entender que essa transferência, ela também tem que haver uma evolução. Sim. Né? Assim como no esporte, o esporte evoluiu de uma maneira grande, muito grande, né? A gente vê que a cada dia a coisa vem se desenvolvendo, atletas vêm aparecendo com performance absurdas, grandes eventos vêm aparecendo no cenário, né? Proporcionando agora até valores que, por alguns anos atrás, era quase impossível da gente imaginar que isso poderia acontecer. Sim. Mas a nossa essência, como é que está? Hoje eu falei isso dentro da academia. Você tem que saber o que você está buscando. Você está entrando na academia para buscar o lado esportivo. Se você está numa academia que é esportiva, você tem que se preparar para ser um atleta, né? Sim. Competir, vivenciar, pelo menos vivenciar toda aquela pressão esportiva. Sim. Da disciplina da performance. Se você está dentro de uma academia marcial, né, você tem que vivenciar o marcial. Sim. E hoje em dia isso não acontece, porque a gente hoje está se perdendo, muitas pessoas estão se perdendo nas suas falas. Sim. Entendeu? Estão querendo vender o jiu-jitsu, né? Eu acredito que a ida para a América, ela nos ajudou muito. Sim, eu também. A ida para a América nos ajudou muito de abrir a mente da galera para um lado de negócio, Sim. de gestão, Exato. de marketing, de realmente agregar valor para dentro de uma academia, de saber vender o produto. E profissionalizar também. E profissionalizar, né? mas é que tá. Profissionalizar até que ponto? Né? Porque se você vai para a América, você segue regras. Por que você não segue regras no Brasil? Sim. Entendeu? Porque quando a gente fala, a gente fica só olhando para o cenário americano ou o cenário da Europa. Principalmente o americano, que é o que mais hoje atende dentro dos conceitos do jiu-jitsu. Eu lembro assim, de algumas conversas, né? E uma delas assim, que ficou muito marcada, até de uns caras que eu também sou muito próximo, principalmente do Hiron. Ele chegando na América e fazendo, né, construindo a academia e vendo que tinha muita gente que entrava e saía, muita gente que entrava e saindo, e eles
querendo entender isso tudo, né? E se organizando, quando eu falo da profissionalização do jiu-jitsu, organizando uma metodologia de aula, né? Organizando uma forma de pagamento que criasse uma retenção, né? Um sistema de gestão muito mais organizado do que a gente sempre teve, principalmente aqui no Brasil, né? Que não tinha esse pensamento de gestão mesmo de uma academia, né? E até um caminho de metodologia de aula, né? Vou ensinar daqui desse ponto para chegar naquele outro lá. Então, assim, esse entendimento, e aí eu vou usar até um outro exemplo, quando eu fiz o curso com o Fábio Gurgel, o primeiro que ele deu sobre gestão de academias, ele falou assim, cara, eu lembro que eu participei de um seminário de uma outra arte marcial que não era, eu nem conhecia, e quando eu cheguei lá no ginásio dos caras, já era uma apresentação dos caras, tinha 300 pessoas, eu falei assim, não é possível que o jiu-jitsu não consiga, com toda a sua eficiência, chegar a um número, né? E quando ele foi ver, quando ele foi entender um pouco aquilo, ele entendeu ali que existia, cara, um sistema muito bem padronizado, né? Então, esse lado mais profissional de organização que eu falo, entendeu? Que eu acho que muita gente começou a se ligar, né? É importante, mas até que ponto esse lado de gestão não está prejudicando a essência do nosso esporte? Sim. Ou a essência da nossa arte? Exato. Aí que eu acho que é o ponto de discussão. Até que ponto? E de harmonia, o quanto você vai para esse lado e desconecta de um outro lado que talvez seja muito importante também. A pergunta que eu tenho feito para muitos professores hoje em dia, e alguns têm me dado um feedback, assim, às vezes me dá tristeza de pensar, porque foram pessoas que tiveram uma vivência completamente diferente. São pessoas que, para chegar onde chegaram, elas carregaram um princípio e, de repente, elas se perdem por causa de valores. Sim. Né? E a pergunta que eu tenho feito é, você trata o seu aluno como discípulo ou como um cliente? Sim, você falou isso agora hoje. Acabei de falar. Sim. Se você vai tratar o seu aluno como um cliente, tem aquele adágio, o cliente sempre tem razão. Uhum. Você fica vendido. Você se vende. Você está se vendendo para fazer a vontade do seu cliente, para prender o seu cliente até o dia que ele chegar e achar que o teu produto não vale mais. Sim. Agora, quando você trata o seu aluno como discípulo, ele, como discípulo, ele vai carregar alguns princípios que o jiu-jitsu lá atrás dava para gente, que era uma coisa muito forte. Lealdade. Sim. Ao seu time, lealdade ao jiu-jitsu, entendeu? A disciplina, muitas das vezes, a gente evitava certas coisas. Sim. Porque, a gente tinha um rótulo por trás. Sim. Então, quando às vezes eu converso com certas pessoas, tu é muito romântico. Mas por que romântico? Por que não permanecer? Por que esses valores têm que se perder? Se foram por causa desses valores que o nosso jiu-jitsu se tornou o que é. Exato. Nós só conseguimos diferenciar o jiu-jitsu das outras artes porque existiam esses valores muito agregados na nossa essência, no nosso DNA. Sim. E hoje você não enxerga isso. Entendeu? Então isso para mim é uma preocupação. E se a gente entrar por esse lado do business, da gestão, dos números, a gente vai se perder. Porque os americanos sabem fazer isso muito melhor que a gente. Eles estão anos-luz na nossa frente. Sim. Entendeu? A facilidade de investimento, de credibilidade que dão, entendeu? Hoje a gente vai, eu vejo os campeonatos de criança hoje nos Estados Unidos, é uma coisa absurda, entendeu? Não, mas a criança não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você está vendo a criança desde o início numa performance enlouquecida. Até que ponto isso é benéfico ou não? Sim. Entendeu? Mas estão lá, estão crescendo.
As academias, pô, os americanos estão, né, os professores brasileiros, por serem vampiros, né, eu chamo os vampiros que pensam somente, pô, no lado financeiro e, pô, eu tenho que encher a minha caixa d'água agora para poder, pô, me sustentar, mas não pensa lá na frente que amanhã, pô, vai haver furos dentro dessa caixa d'água e ele vai se perder. Sim. Entendeu? Porque o cara tá ali, tá pagando a mensalidade para você, ele vai chegar, é normal, mas o cara vai chegar e vai, pô, abrir uma academia do seu lado e o americano, ele vai comprar a ideia do americano. Entendeu? Então, cara, eu não sei. Eu me preocupo, às vezes, com essa galera que está querendo ditar as regras do jiu-jitsu, mas mais pelo seu benefício próprio do que realmente no desenvolvimento do esporte, entendeu? Isso, para mim, às vezes é preocupante. Porque, vamos trabalhar gestão, vamos fazer isso, aquilo. Então, cara, vamos olhar para dentro do nosso país e vamos oferecer isso. Entendeu? A confederação, federação, vamos oferecer cursos para os faixa preta, entendeu? Vamos fazer que essa galera realmente se torne profissional, né? Sim. Agora, pô, apenas ficar nessa camada pequena, nessa comunidade pequena, pô, do jiu-jitsu, aqueles que podem chegar e pagar para fazer alguns tipo de benefício, de curso, seja lá o que for, aí complica, né, cara? Eu fico preocupado pelo rumo que está se levando. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Você falou aí, eu concordo muito nessa outra parte de todos os códigos de honra, né? De tudo que traz a essência da arte marcial, eu até falei um pouco isso hoje, o quanto, na verdade, essa é a ferramenta talvez mais importante, porque não é só ali dentro do tatame, não é só a performance, né, esportiva, é você levar aquilo tudo para a sua vida como um todo, né? Para as suas relações, né? Para o seu desenvolvimento profissional, enfim. Então, aquele treinamento, né, que está baseado em alguns princípios de valores, você falou da disciplina, mas tem o respeito. Respeito. Né? Tem a lealdade. Comprometimento, às vezes, com o time, né? Exatamente. Então, essa coisa do comprometimento. Então, tudo isso são princípios que a gente trabalha, né, de uma maneira muito verdadeira também, né? E principalmente quando não desequilibra para um outro lado, que é o que você está falando, de um lado comercial, né, que você está pensando ali só em entregar um produto, né, e às vezes tirando ou deixando de lado talvez essa riqueza, né? Então, assim, o difícil, o desafio é conectar esses mundos, né, assim, para que realmente a nossa arte ela cresça de uma maneira enfim, fortalecida e passe de geração para geração com esse crescimento. Voltando aqui um pouco para a conversa do Ryan, né, que está muito fresca aqui na minha cabeça, a gente tem falado muito sobre esse projeto, porque a gente está pensando, inclusive, em fazer coisas juntos. Uma das preocupações era a formação, né? E você até falou aquela fala que ficou polêmica, né? Mas já na formação desse faixa preta, né? Que às vezes, até num sistema de metodologia, por exemplo, de presença, o cara às vezes chega lá, mas talvez falte ainda, né, uma certa cicatriz, como você usou a analogia ali naquele momento. Mas falta porque, de repente, quem está passando não tem. Sim, então, não é o nem que você culpa falou dele, entendeu? Sim.
Então, pô, as pessoas querem polemizar uma coisa que, cara, é real, Sim. entendeu? Eu não tenho 100%, mas aquilo que eu tenho, eu tento passar para os meus, entendeu? Sim. Foi o que eu cheguei e falei. O fruto é conhecido pela árvore, entendeu? Então, quando a gente olha, pô, o fruto, vai falar, caraca, o cara tá seguindo Sim. a mesma, ele tá reproduzindo, né? Sim. Na educação física a gente fala isso. Pô, o aluno reproduz aquilo que a gente ensina, entendeu? E depois ele vai melhorar. O discípulo, ele faz isso. Pô, o bom discípulo, ele vai pegar tudo aquilo que ele foi ensinado para ele vai reproduzir e, se possível, ele vai melhorar aquela didática, ou aquela técnica. Então, que foi o que você falou hoje também, né, cara? A gente, eu acho que o papel do mestre, isso eu também entendi com o tempo, né? E é a gente passar para o nosso aluno, para o nosso discípulo, e que ele evolua ali em cima daquilo ali, né? Eu falo muito, eu uso sempre esse exemplo. Hoje eu tenho um aluno aqui, cara, que o cara, meu irmão, me bate direto nos treinos. Ele é uma evolução, e não só isso, não é uma questão só de performance, mas ele é um cara, assim, muito respeitoso, né? É um cara que, porra, muito leal. Então, assim, ele realmente eu sinto orgulho de ter formado ele na faixa preta, né? Ele ter passado esse tempo todo comigo leal e representar o que ele representa hoje, não só para mim, mas pelo jiu-jitsu, porque para mim ele é uma evolução, né? Então, acho que a nossa missão também é buscar essa evolução, né? Sim. Ele vai aprender pelos nossos erros, né, também. E eu acho que até pelos... Falou tudo. Acho que até quando o discípulo ele está conectado à essência da academia ou do professor, até os erros do professor faz que ele venha aprender e ensinar para que não venha cometer o mesmo, entendeu? Sim. Porque todo mundo é sujeito a isso, né? Sim. Você está aberto a muitas coisas. E cara, eu tento, em todos os âmbitos, cara, eu tento levar o jiu-jitsu em todos os âmbitos da minha vida, entendeu? Sim. E eu posso até ser muito romântico, mas, cara, eu vejo que muita coisa está se perdendo. Muita coisa está se perdendo, até porque a gente hoje não tem as referências necessárias como liderança, né? Acho que essa nova geração não tem uma referência, uma voz ativa dentro da nossa comunidade que possa realmente falar, pô, não, é isso, vai ser dessa maneira, é assim, assado, entendeu? Que nem eu tive, pô, eu falo, tenho falado muito com muitas pessoas, pô, eu vi Carlos Gracie, cara. Sim. Eu vi Hélio Gracie, entendeu? Eu vi, eu não ouvi falar, eu vi, entendeu? Eu vi Rickson, sim, entendeu? Eu vi Carson, brother. Eu sentei na mesa com Carson Gracie, sim, escutei várias histórias, ri, escutei, pô, palavras, frases que, pô, eu carrego, que foram aquela chave que muda na tua mentalidade, entendeu? Sim. Então, pô, essa geração hoje em dia aí eu dou até valor ao que o Hiram falou. As pessoas estão dando muito valor às medalhas. Exato. Entendeu? E, querendo ou não, até esses que estão sendo os agraciados por terem as medalhas, você não vê que eles se posicionam. Eles não são uma referência. É verdade. Entendeu? Eles só são, pô, os caras que ganharam a medalha. Tu não vê que os caras têm um apelo para eles mesmos, entendeu? Pô, o que eu posso aprender com aquele cidadão? O que aquele cidadão está passando para a comunidade do nosso esporte? Sim. Não para a academia dele, não para o lado pessoal. O que aquele cidadão, como ele está se posicionando, sim, entendeu? Dentro da sociedade, que ele vai se tornar um exemplo. E a gente vê que isso, cara, chega a ser terrível, entendeu? Os caras, pô, atletas super campeões, e os caras, meu irmão, acho que ainda não amadureceram para entender que eles estão na crista da onda e eles têm que estar dispostos a estender a mão, tirar uma foto, abraçar um fã, trocar uma ideia,
entendeu? Ou mesmo que, pô, não seja um atleta dele, pô, chegar lá, pô, abraçar quando, pô, o atleta dele perdeu pro cara, pô, parabéns. E eu falo dessa maneira porque eu tive isso. Sim. Pô, eu tenho hoje, e falo sempre, depois dela Riva, eu tenho o Hillion como um ídolo, brother. E quando eu lutei com um aluno dele, o Cláudio Arraia, que é um grande amigo meu, lutei com ele lá em Florianópolis e ganhei do Cláudio. Pô, o Hillion torceu pra mim, brother. Entendeu? Pô, eu peguei o telefone outro dia, eu fiquei trocando, pô, quase 3 horas conversando com o Hillion. Eu falando, caraca, brother, que surreal isso. O cara tá falando comigo como se fosse, pô, como se eu fosse um aluno dele, entendeu? Sim. Então, brother, isso para mim são as referências. E esses caras precisam ser ouvidos. E quando esses caras se silenciam, quando você vê que, pô, até a mídia especializada não dá voz e não cutuca esses caras para eles realmente botarem para fora, eles se exporem, para eles realmente posicionarem, pô, a comunidade, a gente fica sem referência, entendeu? Sim. Quem são as referências hoje? Não tem. Você sempre fala isso, né? Dessa falta de liderança. E realmente, eu acho que principalmente ali na sua geração, e talvez na minha um pouco também, porque você falou, eu via Hélio, eu via Carson nos campeonatos, né, cara? Então a gente tinha essa figura de liderança, né, do jiu-jitsu. E tinha mesmo, porque eles já assumiam esse posto, né? Falando e conduzindo o jiu-jitsu. E realmente hoje a gente não tem assim uma figura, né, enfim, uma grande liderança ali conduzindo esse movimento, né? Cara, quer ver uma coisa que eu penso muito? E aí eu volto atrás e tento me conectar com agora. Eu estava no Hebraica quando o Carson parou o campeonato de jiu-jitsu por causa de uma luta. Mandou todos os faixa preta dele sentar no meio do tatame e o campeonato parou enquanto aquela luta não tivesse sido resolvida. Eu vi isso acontecer. Entendeu? As pessoas hoje, elas ficam aí, pô, tentando falar do Carlinhos, que o Carlinhos faz isso. Meu irmão, tem que bater palma pro Carlinhos. O que o cara fez, meu irmão, ninguém fez. Sim. Ninguém segurou a cruz e fez o que ele fez, entendeu? Não tô aqui, pô, puxando sardinha, porque nunca puxei, você sabe. Pô, sempre tive os caras, não como inimigo, mas sempre foram as nossas referências para poder chegar e bater de frente. Sim. Entendeu? E hoje eu tenho muitos amigos daquele lado de lá. Mas, cara, pô, falar mal do Carlinhos, falar mal da estrutura do cara, pô, não tem como. Falar mal do André, Siriema, meu irmão, quer fazer a coisa realmente acontecer? Aí vamos ver se realmente a medalha de campeão mundial se serve para alguma coisa. Pô, sobem todo ano ali 4 caras que são, né, os campeões mundiais. Sim. Né? Os caras, pô, estão ali no pódio, no maior cenário do nosso esporte. Sim. Então, pô, junta todos esses de cada categoria e, meu irmão, começam a se expor na internet. Será que esses 4 caras não conseguem liderar a própria categoria deles? Se esse ano, 2025, não tiver um campeonato mundial aí, sentar todo mundo lá no tatame, ninguém vai lutar, meu irmão. Ninguém vai lutar se vocês não modificarem essa história. Então, o campeonato mundial não vai acontecer? Pô, é simples, cara. Imagina, cada categoria desses, os caras campeões aí, todo mundo chegar, faz um movimento. Não é um movimento para chegar e querer denegrir o esporte, não, mas de repente para, pô, por favor, é o que eu falo. Eu quero carregar o saco de dinheiro, mas eu não preciso carregar o saco de dinheiro sozinho. Uhum. Eu posso dividir isso, Sim. entendeu? Eu posso proporcionar isso para quem está me proporcionando também. Então, faz acontecer, que pode fazer, entendeu? A IBJJF pode fazer isso acontecer, pode dar uma premiação, pode melhorar
a estrutura não a estrutura física, mas a estrutura rentável, entendeu? Pô, $1.000, $2.000, sei lá o que for. Sim. Pode fazer isso. Agora, cadê esses atletas? Aí chega meia dúzia de gato pingado, fala um monte de coisa, acabou. Cadê o movimento? Foi o movimento, demorou uma semana. Falaram e não se fala mais nada, entendeu? Sim. E aí vai chegar agora, o próximo Mundial, vai ser a mesma coisa e nada modificou. E vai ficar por isso mesmo. Sim. Então, para você se reposicionar, para você quebrar um paradigma, você tem que quebrar um paradigma de uma maneira convincente. Sim. E essa galera não é convincente, entendeu? Porque não consegue se expor. Entendeu? Essa galera só tem voz, na nossa mídia especializada. É verdade. Quem são esses campeões? Estão aparecendo aonde? Estão falando aonde? Então, os caras gastam dinheiro, ganham dinheiro, às vezes, com seminário, o que for. Meu irmão, contrata uma assessoria de imprensa, te coloca num programa, te coloca num podcast, faz alguma coisa para você ter voz, ter autoridade. Porque a autoridade não pode ser somente por uma medalha. Sim. Entendeu? A tua autoridade, se ali você realmente está se colocando como a referência do esporte, o número 1 do esporte, meu irmão, tu realmente tem que se colocar como autoridade. E se colocar como autoridade, né, com meia dúzia de mensagenzinha no Instagram e um monte de papagaio de pirata, ficar respondendo, mensagem. Eu acredito dessa forma, entendeu? Sim. Eu acho que eu faria completamente diferente. Mas tudo isso é amadurecimento. Exato, mas disso que eu ia falar um pouco, você não acha que falta, né? E, enfim, a gente pode entrar em várias questões nisso, né? Mas quando existe esse foco no esportivo, vai faltar, talvez, essa maturidade, né? Que a gente tanto fala, que é dessa outra parte, mais filosófica, de parte marcial, enfim. Então, ele chega bem, né? Para chegar num objetivo de ser um campeão, mas ainda falta ali uma bagagem de vivência, né? Para ter essa representatividade e talvez até essa voz aí como um grande líder, entendeu? Os professores, hoje em dia, eles têm que ser não somente professores, entendeu? Pelo cenário que o jiu-jitsu está percorrendo, o cara ele tem que ter um algo a mais por trás, entendeu? Sim. O cara tem que buscar conhecer, buscar entender um pouco mais do que é ser liderança. Sim. Essa questão de gestão, entendeu? Eu tento me conectar com pessoas que não tem nada a ver com jiu-jitsu, mas que estão num nível de liderança com empresas, tentar aprender com eles, entendeu? Porque é necessário, cara. Porque se não tem ninguém para te ensinar, você vai na maré, você se torna uma manada, entendeu? Sim. O cara ali tá falando, eu vou fazer aquilo ali. Legal. O cara tá tendo sucesso, ótimo. Mas o cara tem uma rede por trás. Sim. Entendeu? O cara tá investindo em imprensa, tá investindo, tem empresários, tem uma conexão, um network com pessoas que, vão investir nele, entendeu? E muitas das vezes as pessoas não têm isso. As pessoas não têm isso, então a gente fica vendido para meia dúzia de gente e às vezes um ou dois tentando ditar as regras, entendeu? Tem que ser assim, assado, faça dessa maneira, mas tudo que faz é para o seu benefício próprio, entendeu? É para se autopromover, nunca é para realmente a entrega para o esporte, entendeu? Sim. Eu acho que muitos aqui tiveram muitos benefícios com o jiu-jitsu. Sim. Entendeu? E acho que precisam entregar um pouquinho a mais. Então. Eu acredito que precisa entregar um pouco a mais.
eu acredito muito nisso, né? Eu acho que, inclusive, quando eu comecei, inclusive, esse projeto aqui, até hoje é um projeto que ele depende muito, não só da minha energia, mas da energia de todos os convidados que, de alguma forma, se colocam à disposição aqui, né? Eu acho que, principalmente no começo, para isso aqui criar atração, eu agradeço muito a todos, inclusive você, porque também foi um dos caras que vieram aqui e fizeram esse negócio ficar de pé. Mas para mim isso aqui, o grande propósito disso aqui é justamente a gente jogar no debate, né, e conversar e mostrar também as visões, né, todos esses lados, né, e todas essas vertentes do jiu-jitsu, como arte marcial, né? Então eu me sinto hoje muito na obrigação de passar tudo que o jiu-jitsu me deu, né? Em tudo mesmo, né? Porque certamente a minha experiência também foi diferente de outras pessoas. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a somar, né? E como eu continuo ativo, continuo treinando, continuo buscando, inclusive uma coisa que você falou, eu acho que todo mundo tem que, de certa forma, buscar o conhecimento, né? Também. A gente sabe que a gente nunca vai parar de aprender, né? Então, quanto mais a gente for atrás de conhecimento, e às vezes não é tão óbvio, né? Não é você fazer um seminário de jiu-jitsu, né? Mas já você, sei lá, estudar o lado antropólogo do jiu-jitsu, né? A questão emocional que existe por trás. Então, assim, tem muita coisa pra gente explorar nessa ferramenta tão rica. E, de novo, cara, e contribuir, né, para nossa comunidade. Cara, o jiu-jitsu, a gente está lidando com seres humanos, né, cara? A gente lidar com pessoas. E então, cara, a gente tem que olhar aquelas pessoas que estão ali e entender que cada indivíduo um é diferente do que o outro, entendeu? Sim. A própria família aqui, eu tive a chance aqui de talvez seja um podcast que mais entrevistou membros da família no mundo. E você vê como ali também tem visões diferentes, né? Enfim. Então, é isso, né? Eu acho que são experiências diferentes, são às vezes crenças, né? Então, e acho que tudo, de alguma forma, tem que ser respeitado, né? Eu acho que essa troca enriquece. Eu acredito, né? Nem eu acho, entendeu? Quando eu acho, eu tô colocando em dúvida. Eu acredito muito, cara. Quer ver uma coisa que eu até já falei contigo uma vez? Hoje existe um movimento, né, muito latente na questão da defesa pessoal. Sim. Algo que eu acho válido, tá? Acho muito válido. Mas assim como todo esporte teve uma evolução. Uhum. Principalmente se a gente olhar pelos esportes de luta ou as artes marciais, todas elas passaram por uma evolução. Sim. E quando eu enxergo a defesa pessoal do jiu-jitsu, que era algo super válida e super diferenciada lá atrás, eu não consigo enxergar que ela hoje, dentro desse cenário que a gente vive na atualidade, ela realmente ela se posiciona. Todas as ferramentas, eu vou fazer um comparativo, que a gente precisa, às vezes, fazer esse comparativo. Você pode ver que muitas técnicas do judô, de 10 anos para cá, elas permanecem com o mesmo nome, mas elas evoluíram. Sim. Não se faz mais igual. Não se perdeu a essência, a base. Aquela base ela é igual, mas quando vai se levando para um lado mais, cada vez mais de graduação ou de performance, existe uma diferença, entendeu? A defesa pessoal do jiu-jitsu, eu acho ela sensacional para o iniciante. Aquele cara que nunca fez nada. Ele vai conseguir conectar o corpo dele, ele vai conseguir perceber que o corpo dele pode fazer certos movimentos, e esses movimentos treinados vão dar a ele condições
de estar um passo à frente de qualquer agressor. Mas hoje, quando a gente para analisar, cara, a televisão, seja ela aberta ou fechada, está entregando luta 24 horas. Hoje existem muito mais pessoas com conhecimento de luta do que há 10, 20 anos atrás. Então, quando existe... Não só a televisão, né? Todas as formas de mídias, né? Tudo. O próprio Instagram e TikTok, tudo, né, cara? Tem gente que tem gente que nunca botou o pé dentro de uma academia e o cara sabe fazer um monte de coisa, irmão. Sim. Porra, Então, como é que a gente lida com essa situação? Entendeu? De chegar a achar que esse sistema de defesa pessoal iniciado, ele vai servir para uma situação mais séria de pessoas que tenham entendimento. Sim. Eu falo por mim, né? Em uma classe que eu estava dando para os agentes do FBI na minha cidade, a maioria era lutador, a maioria eram todos lutadores, não de jiu-jitsu, mas de outras artes. E eu cheguei e falei para eles, beleza, vocês têm conhecimento, vocês são pessoas treinadas, então, por favor, eu quero que um se apresente e me prenda. Pega a algema e vem aqui me prender. Ninguém se apresentou. Entendeu? Porque não vai conseguir. Sim. Isso eu estou dentro de um cenário que eu sou um cara, sóbrio, não bebo, não uso droga. Imagina um cara que, tem o mínimo de conhecimento com efeito de droga ou de álcool, o que ele não pode chegar e fazer? E é o que eu vejo toda hora na internet. E até os irmãos lá... O Renan e o Hero, eles colocam muito isso. Os caras estão sempre colocando essas informações, você vê que são coisas absurdas. Mas o próprio Hero, e eles também, eles têm um sistema todo também de defesa, né? E o Hero fala também dessa evolução. Ele fala, cara, meu avô, ele deixou, né, toda aquela parte básica ali de defesa pessoal, mas para ser evoluída, né? Sim, e inclusive assim, é o trabalho que a gente faz muito é evoluir em cima daquilo ali, porque ali eu acho que é uma base, inclusive quando você fala essa coisa do iniciante, né, e talvez quando a gente mostra isso, às vezes até para aluno mais avançado também, mas ele é um exemplo de alguns princípios muito importantes do jiu-jitsu, como por exemplo, a alavanca, né? Ela é muito bem representada ali em algumas coisas que são mais fáceis de você demonstrar, gerenciamento de distância, né? O próprio timing, a conexão, né? Então tudo isso, né? De novo, você apresentando o jiu-jitsu para um iniciante, fica fácil, né, do cara entender, porque você joga o iniciante ali numa complexidade de um jogo esportivo, que é um jogo cheio de regra, né? É muito mais difícil, é um mundo muito mais complexo. E quando você começa a introduzir daquela forma, o cara começa a entender, né? Por que aquilo ali funciona, né? Eu tenho um aluno aqui particular, que inclusive ele é um cara que tem uma posição numa empresa, né? Assim, bastante, de muita responsabilidade, de liderança. E, cara, ele tá apaixonado pelo jiu-jitsu. Eu só dou defesa pessoal. E começando pelo básico. Obviamente, hoje ele tá um pouco mais evoluído, mas, cara, ele fica impressionado como que a mágica funciona. O autoconhecimento, né? Sim. O aluno, ele começa a se conhecer. Exato. E eu uso, né, cara? E quando eu falo muito dessa coisa, e um pouco disso que você está falando, eu uso até um pouco a minha experiência, a nossa experiência, do jeito que você passou, porque o jeito que eu aprendi com você, e obviamente, eu acho que você sabia muito diferenciar quem estava pronto para experimentar certas coisas, né? Porque era uma outra forma de agressão, né? É uma outra forma de você treinar algo que, você tinha que estar preparado, né? Em cenários ali mais agressivos, né? Enfim, então eu acho que essa origem, né, da essência da defesa pessoal mais básica greciana, ela é um pilar importante, mas certamente
quando a gente abre o leque, quando você fala de dia, né, os dias de hoje, eu estudo muito esse negócio, inclusive, porra, fazendo cursos com policiais, dando cursos para policiais, enfim, você vai tendo um entendimento da amplitude que envolve, né? Recentemente eu fiz até tá aqui o que o Paulo aqui, o Lepper, me deu, que é um policial federal. Quando eu fiz um curso de tiro com ele, cara, a gente vai fazer um segundo agora, inclusive, cara, o quanto isso me expandiu para você ter noção, porque o curso dele tem muita base ali também de situações, de cenários, né, de ataque, de violência e tudo mais, de que você começa a ter você começa a entender, principalmente com arma, como, porra, o cenário muda completamente. Você entender a letalidade de uma arma, você entender a distância, você entender muita coisa que é importante. Sim. Quando a gente fala, né, de defesa pessoal como um todo, de uma autodefesa, inclusive como você está falando nos dias de hoje, que muita gente tem acesso a muita informação. Cara, e principalmente, né, quando a gente olha aí todo o cenário da geopolítica, as coisas, como Exato. o mundo está se encontrando, né, cara? Porra, você precisa estar atento nessa questão da defesa pessoal, cara. Sim. E não fugindo dessa questão, pô, as academias de jiu-jitsu, todas elas tinham implantado isso, muito enraizado, a Sim. questão do cara fazer uma taparia, Exato. do cara experimentar. Quantas vezes eu fiz isso lá na academia, Exato. com o cara, pô, o iniciante, faixa branca, botava o cara com, pô, faixa preta, botava o cara, acabou de entrar na academia, saindo no pau contigo. Sim. Então era, pô, pra ele fala, pô, o André vai me matar. Sim. E ao mesmo tempo, você, como faixa preta, sabendo que o cara é iniciante, você tem que ter o autocontrole. Se o cara chegar por acaso lançar a mão na tua cara, tu vai ter que. Pô, eu tenho que segurar a onda, brother. Eu tenho que ter o autocontrole e segurar a onda. E o quanto isso é importante, pô, né? Essa parte aí, emocional. Não é só evolui você Sim. que, pô, pelo um lado, né? Você, tecnicamente, você está muito mais preparado que ele. Sim. Mas você não sabe se você está preparado mentalmente para estar passando pelaquela situação. De repente, tomar um tapa na cara, um soco e não, pô, ter o autocontrole para não deixar a emoção chegar e te dominar. Sim. E, ao mesmo tempo, o garotão, pô, iniciante, ele, pô, tá de frente com um cara faixa preta e ele conseguir sobreviver. O cara deve sair, pô, quantas vezes eu vi, pô, os olhos brilhando da galera, caraca, sobrevivi, entendeu? E depois o cara vai evoluindo, bro. A gente vai evoluindo aquela questão, né? E você vê que o cara cria uma maturidade, o cara cria uma autoconfiança. Eu não consigo entender, às vezes, professores aí, renomados, cara, pessoas que eu tenho até respeito, mas, pô, me dá uma certa tristeza quando os caras querem vender um peixe, que eu falo, caraca, meu irmão, os caras passaram por tudo isso e hoje querem, pô, modificar. Por quê? Sim. Se eles chegaram até esse ponto, vivenciando tudo isso, por que os caras querem apagar essa história? E não, sim, pô, amadurece tudo isso que você viveu e vamos criar uma coisa maneira para que todo mundo venha vivenciar, não dentro de uma loucura, mas dentro de um conceito, uma metodologia, de um princípio, entendeu? Porque lá atrás era, pô, meu irmão, fecha a janela, fecha a porta, pô, entram dois e sai um. Entendeu? Não precisa ser assim, não mas precisa ser como assim. que a gente evolui? Mas né? é necessário que, pô, o aluno passe por isso. Sim. Porque senão a gente está se igualando às outras. E o nosso diferencial sempre foi essa questão da atitude, do autocontrole e da certeza que, meu irmão, a gente vai chegar lá e vai fazer a parada acontecer. Sim. E hoje eu não vejo essa galera tendo essa certeza. Entendeu? Até porque a fala é uma fala completamente diferente. É uma fala distorcida, entendeu? Sim. A gente vê, às vezes, comentários que eu falo, meu irmão, caraca, bro. Né? Porque na internet, pô... Na terra de ninguém. É papagaio de pirata, né, meu irmão? Todo mundo tem voz, né? Sim. Na internet, pô, um monte de macho. Não é que eu não tô aqui querendo ser melhor que ninguém. Mas, cara, eu acredito que o aluno tem que passar por isso. Hoje mesmo eu falei na academia, pô, a gente vai, pô, eu tava passando para eles, cara, o exame de faixa aqui na academia,
Pô, não era você chegar aqui e saber que você vai ganhar a sua faixinha, você pagou ali, né, o valor, a taxa e vai sair com a sua faixinha, o aperto de mão vai embora. Meu irmão, o pau quebrava, meu irmão. Aquele dia ali... Eu usei esse exemplo, inclusive no meu retiro agora que a gente fez em Ubatuba, até o Ian tava, eu falei, ó, cara, quando eu peguei minha faixa roxa era 2 contra 1, meu irmão. Mas era, né? Pô, era 2 minutos, 2 contra 1, 2 minutos de boxe, 2 minutos de treino sem kimono e depois 2 minutos a taparia. Se o cara pedisse para parar, meu irmão, brother, volta próximo ano. Ano que vem, espera mais um aninho. Espera mais um ano. Então, é o teste, entendeu? Todo mundo passa por isso. Sim. O teste de fogo, você tem que estar pronto, cara. Na vida é assim, a gente são situações na vida que você, precisa estar pronto. E você precisa, pelo menos, saber que, pode chegar aquele momento e naquele momento, e aí, cara? Qual vai ser? Sim. E você falou de uma coisa que eu acho que a gente é muito treinado e é muito importante de novo para a vida, não só uma situação de agressão, mas em qualquer situação da vida, que é atitude, né? E o que te traz essa atitude é essa autoconfiança, né? E o que eu acho que traz muita autoconfiança no jiu-jitsu é você saber que você... Uma frase que o Hélio sempre falava assim, que a gente podia não ganhar, mas a gente não perdia. Sim. Né? E que está muito ligado a isso, né? E esse treinamento mental, né? Eu sei que eu vou até o final. Eu sei que, né? Eu tenho as ferramentas necessárias para encarar o que tiver que encarar. Então essa é a minha confiança que me gera essa atitude. Né? E aí eu acredito que realmente tudo aquilo que você vivencia no tatame você vai levar para a vida. Exato. Porque se você sobreviver ao tatame ali, cara, você vai chegar, vai se deparar com momentos na vida que você vai lembrar, meu irmão, era amassado porque eu acabo, que isso? Como é que eu vou recuar para esse problema, entendeu? Ou um problema com família, com esposa, ou no trabalho, entendeu? De repente, perder um emprego, você ficar desesperado, fazer, não, meu irmão, vou dar a volta por cima, amanhã eu tô lá de novo, entrego o currículo, 1, 2, é a mesma coisa do treino, tomou um pau no dia, que nem... A entrevista do Crésio foi sensacional, não sei nem se você viu, ele chegou e falou que, quando chegou lá no CAS, chegou de faixa preta do pai dele, e chegou lá e o Cássio foi e botou ele para treinar com o Della Riva de faixa roxa. Ele tomou um pau do Della Riva, ele voltou para Teresópolis chorando, e que nunca mais ia querer, treinar jiu-jitsu na vida. Isso para mim, cara, essa fala dele para mim foi sensacional, porque é o que muitas das vezes acontece. Sim. Você tomou um pau, tu não tá num bom dia, ou às vezes você tá até naquele dia que, eu sou o cara, Exato. Chega lá, meu irmão, o nego te arrepia e você volta para casa com a crista lá embaixo e tem que voltar no dia seguinte e olhar para aquele que te deu um pau e vambora. E a gente tem exemplo disso, né? De vários relatos aí que o próprio Valide é um exemplo, todo mundo fala que o Valide batia na porta lá, vamos treinar, até ele conseguir ficar satisfeito com o que estava rolando. Então, esse é o jiu-jitsu, cara. A gente não pode perder isso. E o próprio Joe Rogan fala, né, cara? Ele é um grande, eu acho que, divulgador do nosso jiu-jitsu, né, cara? Ele já é um americano com uma voz ativa muito, muito forte no mundo. E ele fala, né, assim, que o jiu-jitsu ele faz a gente resolver problema o tempo inteiro, porque ele te joga esse ambiente de muito desconforto. E esse problema que a gente tem que resolver não é só no aspecto técnico e físico, meu irmão. É muito emocional. Muito. E até espiritual, né, assim. E você que é um cara espiritualizado, né, que traz um pouco essa essência também, cara, o quanto isso tudo está conectado e o quanto isso tudo a gente está trabalhando, né? Nessa jornada, né? Assim, a gente está trabalhando muitos aspectos de um ser humano, né? De uma potência de um ser humano. Então, e isso no dia a dia. Você está treinando. Então, cara, isso te fortalece muito internamente. Eu acho que essa é a grande ferramenta. E é aquilo, né, cara? E nós, né, quando a gente está na posição de formar discípulos, né, cara? A gente tem que não só se preocupar com isso, tem que ser uma preocupação diária, né? A gente poder
entender cada aluno, você enxergar, cada aluno ali é um ser individual, Sim. que pode até parecer que, pô, tá remando na mesma direção, mas às vezes não tá, entendeu? E essa conexão, a proximidade, você realmente trazer o aluno para perto de você, seja quem for, entendeu? Eu sempre trouxe todos muito para perto de mim para poder entender qual era a necessidade deles. E o próprio Hélio chegou e falou isso pro Rickson, né? Que quando o Rickson, eu vi um podcast, acho que foi o Rickson, chegou e falou que ele queria ser um professor. E aí ele perguntou pro Hélio, parece, se eu não me engano, e o Hélio chegou e falou, para ser um bom professor, você tem que conhecer todos os seus alunos, saber Exato. a necessidade de cada Exato. aluno seu. Aí você vai ser um bom professor. Exato. E quando a gente está nesse posicionamento de liderança, a gente também precisa, não é que a gente precisa, a gente tem que se permitir também ser liderado. Porque se a gente não se permite ser liderado, cara, em algum momento a gente vai acabar falhando. Entendeu? Porque às vezes o que a gente está pensando ali, não é para aquele momento, entendeu? Eu já várias vezes já sentei por telefonema, o Joe Moreira é um cara que eu sempre estou conversando, Della Riva, vira e mexe, a gente está sempre se falando, quando se fala, é sempre uma parada é uma energia muito boa, né? Quando a gente sabe que o cara está ali, se doando para você, nem que seja para um veículo de comunicação, você sente que o cara está ali atento ao que você está falando, está ali se doando para você naquele momento. E outros mestres, Alan Góes também, malucaço da pesada, mas caraca, bro, a gente bate vários papos, é um cara que, às vezes me liga, saber como eu tô. Então, às vezes é bom a gente também ser liderado. Com certeza. Entendeu? Eu sou muito grato por isso também. E a gente tem que se permitir, brother. A gente tem que se permitir. Não é só ser bom. Você tem que se permitir. Você tem que, às vezes, abaixar que, meu irmão, tá acontecendo isso comigo. O que eu faço? O que tu faria? Entendeu? Qual é a tua visão? Como tu lida com essa situação para você colher e você poder chegar e transmitir isso para dentro dos seus alunos ou para aquela pessoa que necessita da tua ajuda. E às vezes eu vejo que as pessoas elas se fecham muito, brother. Entendeu? Você vê os caras aí lutando, pessoas que têm um potencial absurdo, entendeu? Você vê que pelo menos, eu sinto muito isso. Eu não sei se também eu levo muito pro lado espiritual, entendeu? Mas eu sinto, é nítido, sabe? Os caras vão lutar, você vê que o cara já amarelou, tá vendo que o cara não tá querendo estar ali. Ele tá lutando, mas não tá ali, entendeu? Tu vê que o outro já venceu ele antes de qualquer outra coisa e chega lá no final da luta, o veredito é aquilo que eu achava. Então, são esses caras que precisam disso, entendeu? E, às vezes, a galera tá com a crista muito alta. Tem que abaixar um pouco a bola, entendeu? Saber que esse cenário que a gente vive é um cenário muito pequeno ainda, cara. É verdade. Entendeu? A nossa comunidade é uma comunidade muito pequena e, às vezes, a galera tá se pondo muito além, entendeu? É verdade. Acho que tem que abaixar um pouco e se reposicionar, entendeu? Da maneira que age, nas atitudes, entendeu? Muitas das vezes, você vê aí os caras que fazem besteiras dentro do cenário de jiu-jitsu, todo mundo taca pedra em cima, entendeu? Tu não vê ninguém estendendo a mão, tu não sabe o que aquela pessoa passou, qual o histórico daquele cara, entendeu? Pessoas que são... As pessoas estão só usufruindo do talento esportivo, mas não estão fazendo o principal, que é a evolução do ser humano. Pegar aquele ser humano ali e, meu irmão, já teve gente, cara, que... Eu não vou falar o nome, mas se ele ouvir, ele vai saber e se ele puder dar a honra de botar no comentário, que eu tava num campeonato, cara, o cara passou, aquela marra, né? Clássica, né, do jiu-jitsu.
E Deus chegou e falou comigo, meu irmão, vai lá e abraça ele e fala que eu amo. Aí eu falando, caralho, que loucura, né? E eu tenho aquela intimidade e eu pedi um sinal. Pô, vou ficar aqui, se esse cara passar aqui de novo, eu vou fazer. E o cara foi lá e passou. Depois de um tempo passou, eu, opa, e aí, irmão, tudo bem? Posso fazer alguma coisa? Queria te dar um abraço, irmão. Aí o cara, pô, lógico. Aí abracei, aí, pô, Jesus te ama, Brian. Ele tá te olhando. Meu irmão, o cara começou a chorar, Brian. Cara, pô, o campeão, cadê o casca grossa, o poderoso pescoço? Caiu, quebrou a crista, meu irmão. A barreira ali foi toda embora, o cara ficou outra pessoa. Tu viu o cara mais leve, entendeu? E às vezes as pessoas precisam disso, cara. É uma coisa tão simples. É que nem o Della Riva fez comigo. Brother, eu aprendi a dar beijo no meu pai porque o Della Riva, pô, a gente praticamente era obrigado a chegar na academia e dar um beijo no rosto do Della Riva, brother. Tinha que cumprimentar ele, dava um beijo, 2 beijinhos, porra. E eu aprendi a dar beijo no meu pai por causa do Della Riva, brother. Eu canso de falar isso em tudo quanto é lugar. Então, meu irmão, são coisas que são necessárias hoje. O ser humano precisa disso, brother. Entendeu? E o jiu-jitsu, ele tem esse poder tão grande de fazer a galera pertencer. Exatamente. Essa questão do pertencimento é muito forte. E aí eu vejo certas coisas, aprende inglês que às vezes me dói ouvir certas coisas. Não, aprende inglês que tá tranquilo. Não, Bruno, né? Aprende a ser humano, irmão. Aprende, a amar, aprende a perdoar, entendeu? É verdade. Aprende a abraçar teu aluno com gosto, aprende a dar um beijo. Pô, que nem ali agora, cumprimentar as meninas, apertar a mão. Não quero cumprimento de mulher, pô, com mão, brother. Eu quero um abraço, eu quero que ela sinta um abraço. A mulher, ela não quer, pô, um cumprimento de mão, ela quer um abraço, ela quer se sentir, pô, protegida, entendeu? E, pô, às vezes, os homens também. Isso, com certeza. Pô, meu irmão, um abraço. Às vezes o cara não recebe um abraço de ninguém. Um beijo. Ou, pô, pegar um cara aí, dar uma gravata nele. Meu irmão, te amo, Brian. Você vê, você tá falando isso tudo, né, cara? A gente tem aqui, hoje você, né, obviamente não vou expor nomes, né, mas você vê dentro daquela turma ali, tem pessoas ali, né, de classes sociais diferentes, né, de sexos diferentes. Então, você vê a diversidade que você tem dentro de uma aula ali com poucas pessoas. Sim. Né? E um ali, por acaso, passando por uma dificuldade ali de um momento de vida. Muito difícil. Né? Muito difícil mesmo, assim, né? E quando a gente se aprofunda no entendimento ali, né, do que o cara tá passando emocionalmente, o lugar onde ele está encontrando esse pertencimento é aqui. Na academia, velho. Né? Então, olha o quanto é importante, olha o quanto ele está depositando essa energia, olha o quanto ele está depositando essa confiança, né? E que a gente deve entregar, né, cara, com todo amor possível. E às vezes para ele se sentir acolhido, né, às vezes protegido. A gente nem sabe, irmão. Sim, o pior de tudo. Exato. Eu falo por mim. Às vezes a gente nem sabe lidar com essa situação. Sim. Mas o improviso do jiu-jitsu, o improviso que o jiu-jitsu coloca em você, você se coloca numa posição que você sabe o que fazer, sabe o que está falando, e o cara acredita naquilo ali que você está falando e tá tudo certo, e melhorou. Você mesmo passou por isso, irmão. Porra. Não tem como, aquilo que eu falei. Quanto tempo a gente passou junto e por quantas coisas eu tive que passar. Quantas vezes a gente não se pegou no final do treino, todo mundo indo embora, a gente trocar ideia, meu irmão, senta aí, os dois chorarem junto, meu irmão, tô passando por isso, aquilo. Pô, quantos? Entendeu, cara? Então, é isso. Às vezes tem tantas pessoas do nosso lado, mas quando a gente realmente precisa, você não vê ninguém. E às vezes a pessoa que você vai ver tá lá dentro ali, meu irmão, na academia de jiu-jitsu, brother, o professor de jiu-jitsu. Mais uma vez, eu dou a razão a Ari. Meu irmão, as pessoas não valorizam realmente quem tem que ser valorizado. Mas isso não é só esporte, é dentro de um contexto de sociedade geral. Sim. Entendeu? Que nem a gente tem aí, conhecida a história que, a pessoa mais honrada no Japão é o professor, o imperador só abaixa a cabeça pro professor. Sim. Mas é mesmo, Brian.
Entendeu, meu irmão? É o cara que tá ali contigo, tá te ensinando, tá te instruindo e, pô, muitas das vezes tá te dando um exemplo, entendeu? Eu já cheguei ao ponto, cara, de escutar aluno meu, pô, que eu sempre tive, pô, debaixo das minhas asas, fiz tudo pela pessoa, faço até hoje, pô, do cara chegar e falar para mim que eu não fui exemplo para ele, porque eu nunca ganhei uma medalha, que ele nunca me viu lutar no campeonato. Eu falo, caraca, meu irmão. Isso destrói o coração, brother. Isso acaba com a mente de qualquer um, meu irmão. Sim. De eu chegar e falar, putz. Mas aí a gente tem que chegar e olhar e falar, pô, eu tenho que amadurecer, brother. Né? Então, se eu tivesse dado a medalha, de repente eu teria sido o exemplo, né? Mas como eu não dei a medalha, todo o resto não valeu, né? A medalha era o principal. Então, eu tenho que dar a medalha para poder chegar. E o cara chegar e falar, pô, agora você é uma referência porque você deu a medalha. Então, cara, é do ser humano, brother. O ser humano, infelizmente, as pessoas estão assim. Eu consigo enxergar que é um momento muito crucial, não só na sociedade, no modo geral, entendeu? As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão ficando frias, sem amor, entendeu? Sem sentimento. As pessoas não conseguem olhar a necessidade do próximo e estender a mão, entendeu? Até olhando que, pô, meu irmão, o que o cara tá passando hoje, amanhã eu também posso passar. Então, se eu estender a mão aqui, alguém também vai estender para mim. Porque aquilo que tu semeia, tu também vai colher, irmão. Isso é real, entendeu? Sim. Isso é real, não tem como ser ao contrário. Se tu semeou coisas boas, você vai receber coisas boas. Sim. Não tem como você semear coisas boas e receber o mal. Sim. Não existe isso, entendeu? Então, cara, essa é a sociedade. E, mais uma vez, o jiu-jitsu, cara, ele tá o tempo todo nos moldando, entendeu? Sim. O jiu-jitsu é aquele senhorzinho que tá com aquela mão no barro, tá moldando, aí, pô, tem uma rachadura, ele não vai dar jeitinho. Ele vai destruir tudo e vai começar tudo de novo, meu irmão. Molda até realmente você ser um vaso valoroso, entendeu? Depois que aquele barro tá perfeito, tem que ser levado no fogo para poder ser provado se realmente, pô, tá firme. E aí sim, ser útil para alguma coisa. E você tem que ser útil, bro. O jiu-jitsu você tem que ser útil. Você não pode passar a vida toda ser um faixa preta e amanhã você não entregar o que você vivenciou dentro do tatame, você não passar isso para alguém. Você tem que passar isso para alguém. Isso eu acho que é uma grande missão, né? Que eu acho que todo lutador, enfim, ou faixa preta, ele tem isso como missão, né? Passar adiante o conhecimento que foi dado. Né? Foi assim, né? Foi o grande sonho do mestre Carlos Gracie, né? Sim. E acho que ele pegou isso de Jesus, né? E de pregar a toda criatura, né? E ele falou, ir de fazer discípulos, né? Exato. Faça discípulo. O cara chega na faixa preta, não consegue formar ninguém, não tem nenhuma pessoa que veio, né? Se conectou com ele e abraçou a ideia, meu irmão. Os caras chegam nesse nível, sei lá, ficou alguma coisa errada, faltando lá atrás, entendeu? Você tem essa visão hoje, morando fora, né? Um pouco como que o jiu-jitsu está posicionado lá no exterior, né? Acho que principalmente na América, onde você reside hoje, mas eu acho que no mundo também, você tem rodado o mundo também, sentindo um pouco, né, dessa nossa arte espalhada no mundo, né, e da forma que ela tá. Eu vejo que você tem essa visão mais crítica, né, assim, principalmente da visão do gringo, como que ele tá entendendo, né, como que ele tá trabalhando o jiu-jitsu, né, enfim, quais são, não sei se riscos, né, mas assim, quais são talvez os principais desafios, né, dessa nossa, de espalhar o jiu-jitsu de uma maneira, de novo, assim, dentro da nossa cultura, filosofia e essência, né, sem perder esses valores, eu acho tão importantes, né, da nossa cultura até, no final, acho que
muita coisa que eu escuto também, né? Até o Marcelo Alonso, ele falou um negócio que ficou na minha cabeça, que hoje o jiu-jitsu ele representa assim uma parte cultural assim brasileira muito forte, né? Já passou, inclusive ele fala assim, já passou até a bossa nova. Sim. Né? E é impressionante, né? Eu lembro de um amigo meu também que tá morando na Inglaterra, né? Não tem muita ligação com o jiu-jitsu, mas ele falou assim, pô, conheci um cara de uma empresa, não sei de onde, eu acho da Croácia, e o cara, e quando ele soube que eu era brasileiro, ele me perguntou assim, porra, jiu-jitsu? Enfim, então a gente já tem essa relação, né, cara, com a luta. Eu acho que falta a gente somente acreditar mais, entendeu? E a gente não quando a gente é questão de a gente não perder a nossa essência, mas realmente a gente não perder quem nós somos. O que eu vou falar aqui, muitos já falaram, o jiu-jitsu, tu não está levando simplesmente uma arte marcial, um esporte, tu está levando uma cultura de um país, você está, aonde o jiu-jitsu chega, ele está modificando culturalmente, entendeu? As pessoas querem se portar como os brasileiros, principalmente quando tem uma pessoa, né, que tenha seus valores num certo país, e ela consegue chegar e passar para as pessoas não só o jiu-jitsu, mas a cultura brasileira, né? Sim. Por isso que eu não concordo quando eu vejo hoje a gente tentando americanizar o esporte. Eu preciso falar inglês? Sim, eu preciso falar inglês. Mas não necessariamente tem que ser uma obrigação, entendeu? Porque eu me recordo, cara, eu fiz judô a minha vida inteira também. E, cara, eu nunca tive aula com um japonês, mas todo professor de judô passava a cultura do Japão dentro de uma classe de judô. E o nome os nomes, tudo. E hoje está tudo americanizado. As pessoas, aprende a falar inglês, você, tudo bem, eu concordo. É uma língua universal, não é só porque pelo jiu-jitsu. É por tudo. Você está falando inglês, você está abrindo uma porta para o mundo. Exatamente. Entendeu? Você está abrindo uma porta para o mundo. Mas por que não transmitir o jiu-jitsu? Por que não falar em português nas classes? Por que não fazer que as pessoas realmente aprendam a falar o português? A língua portuguesa é uma língua difícil pra caramba, bro. É difícil. Entendeu? Não é qualquer um que consegue. E você vê que muitos gringos se esforçam para poder aprender o português, para poder chegar e estar do nosso lado. Exato. Porque às vezes, a gente já viajou junto. Sim. E quando a gente está junto, né, entre os amigos, não vou ficar falando inglês, vou falar português, porque é o nosso natural, a gente ri, brinca. Sim. E os caras, quando observam essa energia que é colocada ali entre a gente, eles querem pertencer a isso. Eles querem entender o porquê dessa alegria, o porquê dessa conexão tão forte de pessoas que estão sem se ver um tempão e, de repente, se juntam ali e transformam o ambiente. Né? Porque é verdade, se a gente chegar aí meia dúzia de gato pingado nosso aí, onde a gente chegar no mundo, a gente, meu irmão, vai transformar tudo, entendeu? Sim. Aonde a gente botar o pé. Então, por que não tentar criar uma nomenclatura onde o português venha a ser evidenciado? Porque é o que eu vejo, em todo lugar que eu vou, as pessoas valorizam o português. Elas querem saber como se fala certas posições. Eu achei, tem posição que eu falei, nossa, posição que não tem nome. Isso aí vocês estão dando esses nomes aí. E hoje eu lido muito com números. Sim. Entendeu? Até para poder facilitar a questão da didática para as crianças. Eu tento passar também os números em português, algumas falas em português, para que não só as crianças, os adultos venham saber, entendeu? Sim. Então, cara, eu acho que é isso que a gente deveria atentar, entendeu?
A gente realmente está vendendo e enraizando uma cultura. E, às vezes, pelo lado muito positivo, né? Os gringos, eles conseguem observar que existe um lado muito sentimental, né? A gente tem esse lado muito sentimental do latino, né? Sim. Mas também falta um pouco do comprometimento em certas coisas, que é onde está a questão do profissionalismo. Sim. O profissionalismo, em primeiro lugar, é a questão do comprometimento. Você se comprometer a entregar um bom serviço, entendeu? A pessoa está comprando um serviço seu. E quando ela está ali se matriculando na academia de jiu-jitsu, além dela comprar um serviço, ela também está comprando uma cultura. Sim. Então, a gente pode modificar um cenário, né? Uma visão de, muitas das vezes, uma visão negativa que as pessoas têm por um simples ato nosso. Sim. Entendeu? Pô, aquele brasileiro ali é diferente. Aquela academia daquele brasileiro ali é diferente. As pessoas que frequentam ali são diferentes, não são todos iguais. E isso se alastra, né? Sim. Isso acaba se alastrando. Então, é mais ou menos isso. A gente tem que ter essa noção que não é só o esporte, não é só uma aula, não é só um momento, entendeu? A gente está vendendo muito mais do que um esporte, entendeu? A gente leva com a gente uma bagagem por trás, entendeu? E as pessoas têm que ter consciência disso. Sim. Que uma falha minha, uma falha de qualquer outro, repercute mal. Porque os americanos, o pessoal se entrega. Quando vê que você é uma pessoa séria, eles se entregam e eles fazem de tudo para fazer você se evidenciar na sociedade, né? Você ser um cara... Se você está trazendo benefício para ele, ele vai fazer de tudo para que não seja só para ele, seja para todos que estão em volta. É o que eu enxergo, entendeu? É o que eu vivo. Eu não estou de ouvir falar. É o que eu vivo. Sim. Excelente, mestre. De novo, assim, uma honra sempre te receber aqui, a gente poder mostrar essa visão, né? Você é um cara que carrega isso com muita força e muita verdade de tudo que você passou, né? Tudo que você acredita, né? Não tem ali, segundo as palavras, você está sempre muito justo e muito verdadeiro. No final, você fala o que você realmente acredita, né? E eu acho que isso também foi um grande exemplo para mim, né? De alguma forma, ter essa referência como pessoa do lado esse tempo todo. E com certeza foi um cara que também me inspirou e me deu força e confiança, não só para fazer esse trabalho aqui, mas para carregar o jiu-jitsu em diante, né? Assim, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente carrega também, né? Sendo hoje um faixa preta, enfim, inclusive seu. Então, assim, a gente sabe o quanto a gente carrega essa responsabilidade. Eu sou muito grato por tudo. E tem até uma coisa, cara, que até gostaria de falar, que são até uma barreira, né, que até o próprio jiu-jitsu ele tá quebrando, né, cara, que é a questão do racismo, né? Sim. E às vezes muitos não falam sobre isso, mas é uma coisa que acontece muito, principalmente na América, né? Quando eu falo a questão do posicionamento, é porque eu vivencio essa questão do meu posicionamento na América. Eu olhei, né, esses 10 anos lá, muitas coisas que eu passei esteve muito ligado a isso, entendeu? Essa quebra dessa barreira, entendeu? Por eu estar ali numa posição de liderança, por eu estar ali numa posição diferenciada, de realmente eu ser reconhecido, mas ter essa questão do processo racial, entendeu? Isso, é em qualquer lugar no mundo, bro. E eu vivencio isso muito. Eu tenho até uma história que chega a ser engraçada, mas é uma história real, entendeu? Eu tive uma aluna que me procurou uma vez, e era já uma senhora, e ela queria fazer jiu-jitsu. Ela já tinha passado por uma outra academia, ela não teve
não teve grande sucesso, acho que não foi ela não teve, né, aquela atenção que ela acha que ela deveria ter tido. E ela chegou até mim e ela chegou e falou: eu quero aprender jiu-jitsu, você é brasileiro, papapá, mas tem um problema. Eu falei: pô, qual o problema? Ela: eu não gosto de negro. Eu falei: pô. Ela falou: mas tem mais uma coisa também. Eu não gosto que ninguém me toque. Eu falei: pô. Eu falei: só tá no lugar. Porque, pô, eu não tenho como me pintar. E eu vou te dar aula, eu vou te tocar. E o principal, eu vou te abraçar todo dia, eu vou te agarrar aqui todo dia. Então, não vai ter como. Mas eu quero experimentar, porque me falaram de você, caramba, papapá. Eu falei: tá bom, vamos lá. Meu irmão, toda a aula que a mulher fazia comigo, eu tinha certeza que ela não ia voltar. E ela voltava. No dia seguinte, voltava, era aula particular. E aí, um belo dia, ela chegou e falou: eu tô me sentindo bem, tudo, não sei o quê, e eu vou trazer as minhas filhas. Eu falei: pô, legal. Eu falei: pô, venci, né? Ela falou: mas as minhas filhas são piores do que eu. Eu falei: pô, então não traz, porque era difícil. Sim. Entendeu? Certos momentos na aula era difícil. Eu tinha que respirar, me conter, certo? Porque, pô, a mulher vinha com certas agressividades, mas ao mesmo tempo ela queria estar ali, mas ao mesmo tempo ela ficava. Existia uma barreira na vida dela. Uhum. Entendeu? E eu acredito que essa barreira foi quebrada. Ela não é mais minha aluna, mas a gente tem contato. E a última vez que eu encontrei com ela no supermercado, eu olhei, eu falei: pô, abraço, não abraço, abraço, não abraço. E aí ela, quando ela me viu, ela: e aí, professor, não sei o quê, assim, feliz, né? E eu: pô, e aí, tudo bem? Ela foi e me abraçou, brother. Caraca, eu abracei ela, caramba, e quando eu virei, eu senti, sacou? Eu falei: caraca, brother, venci, sacou? Não é mais minha aluna, mas eu venci, brother. A mulher, acho que quebrou. Sim. Quebrou algo dentro dela. Porque, pô, a mulher era racista, acho que, pô, não é mais, ou de repente amenizou, e a mulher não gostava que, pô, tocasse nela, brother. A mulher era até casada, caramba, tinha problema de relacionamento com o marido, até porque, meu irmão, a mulher não gostava que tocasse nela, brother. Entendeu? Até para ter, ela confidenciou, para ter relação com o marido, tinha que, pô, ser tudo no escuro, que eu tinha meio, meu irmão, problemática, entendeu? Uhum. Mas igual ela tem vários. Sim. Entendeu? E é dos dois lados. Sim. Dos dois lados. Eu tenho um aluno que é médico, um dos melhores médicos na minha cidade, o cara é negro, o cara sempre teve vontade de chegar e treinar jiu-jitsu, mas não treinava porque a maioria dos professores eram brancos. E quando eu cheguei na cidade, o cara, meu irmão, o cara hoje é meu melhor amigo, brother. Entendeu? Das poucas pessoas que, pô, que frequenta a minha casa. É médico, pô, da minha família inteira. A hora que eu ligo pro cara, o cara tá totalmente... Eu tenho acesso ao cara, assim, total, entendeu? E o cara só treina porque eu sou negro igual a ele. Então, a gente sai do Brasil, né, com uma certa vivência, né, de Barra da Tijuca, nascido na Barra da Tijuca, o caramba. A gente sabe que, pô, existe, mas aqui a coisa é meio mascarada. Sim. Né? E as pessoas até te aceitam por causa da tua posição. Sim. Né? Porque todo mundo te aceita, pô, meu irmão, tem que aceitar. Mesmo que não queira, o cara vai te aceitar, entendeu, Brian? E lá não. Lá a coisa é muito, pô, é nítido, entendeu? As pessoas tem barreiras. E o jiu-jitsu quebra essas barreiras. Porque, pô, quando eu chego dentro de uma classe, pô, de criança, meu irmão, eu termino a aula, pô, as crianças vêm tudo correndo, me abraçar, beijar, o caramba. E eu senti, porque os pais ficam lá, né, olhando os filhos, né, cara, isso é normal. E eu sentia que alguns pais tinham
ficavam meio ciumados, né? Porra. Aí, um dia eu conversando com a mãe, ela falou, pô, tem pai aí que o filho nem, pô, abraça. Pô, meus filhos não abraçam o pai. E o caramba, mas chega aqui, te abraça, te beijo, caramba. Aí eu cheguei, beleza. Então, pô, entendi o recado. Eu falei, não vou deixar de, pô, fazer que a molecada venha me abraçar. Não vou tirar isso deles. Sim. Mas eu vou chegar e vou criar um meio que os pais também possam se beneficiar desse carinho que eu estou recebendo. E aí a molecada vinha me abraçar e eu chegava e falava, ó, vai ganhar um prêmio o primeiro que conseguir abraçar o pai agora. 1, 2, 3, contava em português e a molecada saia correndo para abraçar os pais. E isso se tornou normal. Até que chegou um ponto... Parar. Rapidinho. Então, ok? Então, até que chegou o ponto que se tornou natural. Eu não precisava mais falar para a molecada ir correr. Já terminava a aula, a molecada já saía disparado, porque aquilo ali condicionou. Legal. A molecada já saía disparada e abraçava os pais, a mãe. E aí eu via a mudança na cara dos caras, entendeu? Porque, pô... Antes o cara ficava meio naquele receio, pô, o meu filho, pô, tem mais apego com o professor, pô, sim. E chega agora, pô, meu filho tá totalmente conectado comigo. Então eu falo, caraca, maneiro. E até às vezes quando eu chego, vou arbitrar em competições de molecada, às vezes eu sou árbitro lá, eu vejo a molecada, pô, acontece muita criança sai chorando do tatame, entendeu? Sim. E aí eu, pô, tenho carinho, né, de chegar, pego no colo, não chora não sei o quê, você é campeão. Aí na hora, às vezes, na hora de levantar a mão, eu levanto o braço dos dois, eu depois abaixo um. Pô, os pais ficam enlouquecidos com isso. E é um negócio legal, né, cara, porque, mais uma vez, a gente está olhando por um contexto geral, né, cara, o ser Sim. humano, e a gente eu tento passar o que eu sou. Entendeu? Eu tento passar, pô, sou uma pessoa carinhosa, eu tento passar isso para os alunos, tanto criança, adulto, e eu acho que quando a gente sabe quem a gente é, de verdade, a gente não limita a nossa vida, né, cara? A gente realmente se entrega. Sim. E eu me entrego, brother. Esse é o conselho que eu tenho para dar para qualquer professor de jiu-jitsu. Se entrega, entendeu? Quer evoluir no jiu-jitsu? Pô, se entrega pro jiu-jitsu. Entendeu? Quer evoluir na vida? Se entrega, brother. Bota os propósitos e vai, acredita. Não olha pelos benefícios e nem pelos louros. Olha para aquilo que realmente vai te trazer alegria, felicidade e vai te dar a concretização de um dia chegar e falar, pô, valeu a pena, entendeu? Porque, meu irmão, é isso. É que nem a semente de bambu, né, irmão? A gente planta e um dia um negocinho pequeno que você fez pode se tornar uma coisa tão gigante que você mesmo não mensurava, né? É verdade. Essa é a mensagem. Ame mais, perdoe mais e treine jiu-jitsu sem tempo. Excelente, meu velho. Bom, para finalizar então, galera, é sempre importante a gente deixar esse negócio vivo, compartilhar, curtir. E eu tô abrindo também, a gente vai, já treinamos, já fizemos aqui a gravação, vamos gravar mais um vídeo ali pro canal novo que a gente abriu, que eu tô passando um pouquinho dessa filosofia, de algumas posições, também um pouco da minha visão do jiu-jitsu, aproveitar aqui meu grande mestre, fazer um vídeo novo aí pra vocês. É isso. Mestrão? Vamos fazer travar esse Instagram aí. Vamos embora. Vamos bombar, galera. Valeu. Valeu.